Boa noite. Boa noite. No vídeo de hoje, a gente vai falar pra você motivos pelos quais você deve escolher a disciplina que mais aprova na segunda fase da OAB. Essa matéria que aprova muita gente por um motivo. Na verdade, por vários motivos. É a matéria mais fácil, é a matéria que tem menos assuntos. Mas, calma. O que foi? Seriedade agora, o povo tá pensando que é brincadeira. Gente, a gente tá falando aqui de direito constitucional, é claro. Mas por que o pessoal deve fazer direito constitucional, Líbero? Primeira pergunta que eu vou te fazer. Não tenho nenhuma experiência na OAB, não tenho nenhuma experiência prática com direito constitucional. Na minha faculdade, nem lembro do nome do professor de constitucional. Tenho condições de passar? Professora Natália, eu respondo a sua pergunta fazendo uma observação muito interessante. A boa parte dos alunos de direito no nosso país tem uma grande dificuldade com o constitucional. Muitos não tiveram uma boa base, muitos tiveram, às vezes, professores que não eram da área, que às vezes explicavam apenas por obrigação, então não tinham uma didática bem adequada para a matéria, e muitos são da geração pandemia, ou seja, estudaram constitucional pelo computador, e a gente sabe que nem sempre a qualidade do ensino na época, como a gente estava tratando da pandemia, era uma qualidade de realmente eficiente. Então, por esses motivos, você começa a se perguntar, por que constitucional realmente é a matéria que mais aprova? Porque muitas pessoas chegam com base zero ou com uma base péssima em constitucional, às vezes até odiando a matéria, e passam a gostar dela. Por quê? Porque ela é fácil de ser entendida e ela tem uma lógica por trás que, quando você entende, é como se os seus olhos fossem abertos para que você pudesse conseguir aí entender realmente de forma completa o que é o direito constitucional. Pois é, e quem vai fazer constitucional não precisa de prática em direito constitucional antes. Isso porque, Líbero, e aí a gente já passa para o segundo ponto. Tudo em direito constitucional está interconectado. Então você começa a estudar a parte de processo, já está revisando a parte de direito material e vice-versa. Então, como tudo é muito conectado, você vai ter um estudo otimizado, que facilita bastante na gestão do tempo e no aprendizado de um modo geral. Então você vai ter ali 1 hora de estudo de direito processual, ali na peça que você está fazendo, você automaticamente já vai estar revisando tudo de direito material também. Tá tudo conectado e facilita bastante o aprendizado dos alunos. E pela nossa experiência, né, Líbero? Quem não tem nenhuma experiência prática com direito constitucional e também quem não tem muito tempo para estudar, consegue se dar bem na prova. Agora, Líbero, deixa eu te perguntar uma coisa. E a banca de constitucional, como é que funciona? A gente sabe que a OAB, por si só, ela é vista com maus olhos pela maioria dos alunos. Aí a gente tem esse preconceito contra a FGV, com todo respeito, né? Com todo respeito. Mas quando a gente vai analisar as bancas, a gente percebe que a constitucional é a mais justa. Você vai dizer, professor, vocês estão sendo aí o quê? Vocês estão querendo favorecer a matéria, mas a prova é realmente através dos dados. Se vamos pegar, por exemplo, a taxa de recursos que chegam nas matérias, nós vamos perceber que, por exemplo, civil, penal e trabalho recebem uma enxurrada de recursos. E muitos acabam sendo procedentes, por quê? Porque são reconhecimentos das bancas dessas matérias de que realmente elas erraram. Constitucional já tem aí mais de 10 exames que a taxa de recebimento de recursos é baixíssima, exatamente porque a banca ela tem uma correção mais justa do que comparada com as demais. E falando de banca, também tem outro detalhe, que é o seguinte, ela é previsível. Então você tem uma noção do que é que vai ser cobrado. Ela repete assuntos como remédios, como controle e, como Nath disse, todas as coisas que caem em processo caem geralmente em direito material. Então não raro você vai encontrar uma questão sobre uma peça, que é muito bom porque você consegue interpretar rapidamente e consegue ali saber qual é a peça. Em outras palavras, dá pra você ter uma noção de como é que a banca ela se comporta e assim ter previsibilidade. E aí, Nath, eu aproveito para fazer uma pergunta, que é a seguinte: e o que acontece em constitucional se eventualmente eu tiver que fazer uma peça? Porque assim, eu aprendi, estudei e tal, mas eu tenho que decorar, é difícil, as peças são diferentes demais? Como então, deixa eu te falar uma coisa. Todas as peças de constitucional têm basicamente a mesma estrutura. Uma coisa que muita gente não sabe é, todas as disciplinas da segunda fase da OAB têm a mesma quantidade de peças. Então você vai ter que estudar a mesma quantidade independentemente da disciplina. A diferença de constitucional é que a gente tem a mesma estrutura para todas as peças. Você só precisa memorizar uma pequena estrutura. Todo o resto é aplicar isso. E tem um detalhe também, Líbero, que é muito importante a gente frisar. A banca de constitucional, ela é tão previsível, diferente das outras disciplinas aí, como por exemplo, trabalho, que muita gente fala, só tem 4 peças. Todo exame a banca surpreende. Na prova de constitucional, ao contrário, o que a gente vê é uma previsibilidade de qual vai ser a peça. Inclusive, em todos os exames que a gente já teve, a peça que foi cobrada foi uma das peças que estavam no nosso simulado. Então, sempre nos simulados do método VDA, a gente acerta a peça, que a banca é extremamente previsível. Não é adivinhação, é estudo de banca. E isso é útil por quê? Porque em penal e trabalho, como tem essa de, só vai cair uma peça ou outra, isso acaba, por mais que você estude tudo,
fazendo com que na sua mente o foco seja naquelas peças determinadas. E aí você pega o exame 38, o exame 39, o exame 40 de trabalho, por exemplo, que foram peças inéditas ou quase inéditas, e o que acontece? Alunos que às vezes até sabiam, acabam se dando mal, porque essa percepção errada sobre a matéria, de que são poucas peças, atrapalha nas situações em que a banca cobra um tema novo, uma peça nova. Em constitucional, a gente é como coração de mãe, não tem preconceito com nenhuma das peças, pelo contrário, além de explicar todas, a gente realça a importância de todas elas, e olha que detalhe interessante, a gente torce pra que caia uma peça inédita, tipo, porque na prática constitucional não tem mais peça inédita pra cair, praticamente. Não tem. A gente tá preparado pra tudo. Exato, acho que foi na OAB 39, que foi o mandado de junção, 40, que quando caiu o mandado de junção, que só tinha sido cobrado uma vez, nós demos festa. Enquanto em outras matérias isso teria sido um terror, uma coisa horrível. Foi ótimo, na OAB 41, que foi um ADC, salvo engano, muita gente em outras matérias teria chorado. A gente teve uma aprovação recorde, uma aprovação absurda. Isso fala exatamente de que a gente está preparado e que a banca, ela nos dá essa previsibilidade, ao contrário, às vezes, das outras bancas que, por causa desses costumes, acabam confundindo os alunos ou levando a erro. Agora, deixa eu esclarecer aqui uma coisa. A matéria que você escolher fazendo o método VDE, você com certeza vai ter a sua carteirinha. Sim. Mas tem um detalhe. Se você gosta de direito constitucional e tava com medo de fazer constitucional na segunda fase, esse vídeo aqui é para esclarecer para você que você não deve ter medo. De fato, o constitucional é a disciplina que mais aprova. A gente tem vários outros motivos para explicar para você por que acontece isso, mas o motivo predominante que você deve escolher o constitucional é que você tem afinidade com os professores e tem interesse na matéria. Se você já assistiu alguma aula nossa, se você se diverte vendo as nossas aulas, se você gosta de direito constitucional, com toda certeza a sua carteirinha vai ser em direito constitucional e a gente te espera na segunda fase no método VDE. E qualquer dúvida que você tiver ainda relacionada à sua escolha sobre a segunda fase, você pode nos consultar no @Natália Valenca ou @LiberoFilho, porque a gente pode te mandar mais motivos, sanar suas dúvidas. Afinal de contas, se você vier tomar essa escolha de vir para a Constitucional, nós te receberemos de braços abertos. Não deixe de seguir o método VDE no Instagram e vamos embora pegar essa carteirinha. Até mais!